Eu falei e eu repito, o terror é a maior fonte de criatividade do cinema contemporâneo. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje estou aqui para falar sobre Obsessão, novo filme dirigido pelo Curry Barker que está em cartaz nos cinemas do Brasil. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Eu adoro terror, pessoal, eu adoro a infinita fonte de ideias e possibilidades grotescas, estranhas e voltadas para o sobrenatural que esse gênero tão rico é capaz de fornecer, até com recursos limitados também. O terror é um tipo de gênero que você consegue fazer muito bem, seja numa escala menor, seja numa escala gigantesca, e ele proporciona que muitos novos talentos consigam estourar e realmente mostrar do que eles são capazes, principalmente naquela base da pirâmide de Hollywood. É o caso do cineasta Curry Barker, que vem do ramo de curtas-metragens, vem do YouTube, ele fazia muita comédia e também curtinhas de terror na plataforma. É aquele clássico caso que eu já falei pra vocês algumas vezes, né, do David F. Sandberg, do Parker Finn, do Smile, onde um curta dele viralizou, no caso foi The Chair de 2023, e garantiu que ele tivesse reuniões com produtores e executivos da indústria. O principal deles foi o James Harris, da T-Shop Productions, que chegou interessado em fazer uma adaptação do The Chair em filme, mas o Barker ele tinha uma ideia diferente que ele já estava desenvolvendo, que seria o Obsessão. E o Barker, né, eu li muitas entrevistas com ele é muito jovem, ele diz que teve a ideia quando ele estava reassistindo um episódio dos Simpsons, um daqueles especiais da Casa da Árvore dos Horrores, onde o Bart tem uma mão de macaco, né, a clássica maldição do Monkey Paw, que você ganha um desejo, mas uma coisa muito terrível acontece logo em seguida. Então ele ficava pensando em fazer um filme nessa pegada, só que indo para uma direção bem mais do terror, do sobrenatural, do sinistro mesmo. Então ele consegue o financiamento da T-Shop e de várias outras produtoras, bem modesto também, né? Eu li que o orçamento ficou entre 750 mil e $1 milhão, o que é extremamente barato para um padrão de Hollywood. É um filme que ele consegue rodar na Califórnia, em Los Angeles, em 2024, num período muito rápido, muito curto também, e teve sua grande estreia no Festival de Toronto em 2025, onde ele foi apadrinhado pelo Jason Blum, ganhou o selinho de Blumhouse antes mesmo da exibição no festival, e distribuição da Focus Features ao longo dos Estados Unidos, com a Universal Pictures cuidando da distribuição internacional. O filme chega agora no Brasil, em 2026, e olha, como eu já falei na introdução, acho que vocês já devem estar esperando, né? Eu gostei muito desse filme, eu adorei a abordagem, a ideia e a forma como o Curry Barker, que já vejo que é um diretor muito inteligente, navega do romance pro humor, pro terror, com muita facilidade. A história do filme segue Bear, vivido por Michael Johnston, um jovem apaixonado pela colega de trabalho Nikki, vivida por Indy Navarrete, que recorre a um amuleto de desejos especiais para pedir que ela o ame mais do que tudo. Quando o desejo se realiza, as circunstâncias se tornam aterrorizantes. O que eu gosto, primeiramente, do Obsessão é que ele é um filme muito fácil de vender, ele é muito fácil de captar a sua atenção. Eu mesmo não sabia do que era o filme até eu ver o primeiro trailer dele literalmente semana passada. Eu meio que tô meio overwhelmed, né, desse conteúdo, de tantos filmes novos, de tantos lançamentos, que às vezes a gente acaba perdendo a noção do que tá acontecendo. Então, quando eu vi a ideia do Obsessão, eu pensei, genial, muito bom, é fácil de imaginar como que esse filme vai se desenrolar, porque ele abre, né, naquela clássica posição do romântico, né, do apaixonado, que é o Bear, vindo por esse Michael Johnston, que é um clone do Billy Crudup, tá? Eu pesquisei logo depois que o filme acabou se o Michael Johnston era filho do Billy Crudup, mas não é. Ele tá naquela posição onde ele tem uma paixão secreta pela colega de trabalho dele, eles trabalham numa loja de instrumentos musicais, e tá naquele dilema se ele conta, não conta. É quase um dilema adolescente de escola, né? Mas são personagens que já são meio que adultos, né, já trabalham, estão esperando entrar na faculdade, então é fácil de se identificar, é fácil de torcer, e a Indy Navarrete tem uma presença muito carismática, você
entende por que ele quer ficar com ela, tem aquela característica da girl next door, por assim dizer. Então é uma premissa muito sólida, muito eficiente, e quando esse elemento sobrenatural entra, que é um pedido de salgueiro, né? One Wish Willow é o nome do artefato que você quebra no meio e faz um desejo, e o Bear, ele faz isso da forma mais inconsequente possível, né? Tipo, eu desejo que ela me ame mais do que qualquer coisa na porra do mundo, sabe? Então, quase como se ele tivesse feito da forma errada, a Nick, de fato, fica perdidamente apaixonada por ele, mas em um nível completamente obcecado. Ela não tá só apaixonada num nível romântico, ela tá num nível onde ela precisa que ele esteja do lado dela o tempo inteiro, em que ela necessita que ele a ame de volta, senão ela vai literalmente esmagar uma garrafa na cabeça dela, vai começar a gritar, vai começar a fazer coisas inimagináveis que vão levando esse filme naquela bola de neve, sabe? Onde a situação vai ficando cada vez mais embaraçosa, aterradora e perigosa também, não só pro Bear, mas para os outros personagens envolvidos. Tem outras duas figuras aqui, o Cooper Tomlinson, que é amigo do Curry Barker na vida real, e a Megan Lawless, que é outra funcionária da loja. Então é um grupo de personagens reduzido, limitado, mas onde o roteiro que o Barker escreve é capaz de trazer boas surpresas, de criar intrigas interessantes entre todos eles, e as atuações são formidáveis. O Michael Johnston é um protagonista muito interessante, até pelo fato de que você entende, né, que ele meio que está usando a Nick de certa forma. Ele conseguiu o desejo dele, mas tem traços de personalidade onde ele começa a se sentir muito mal, quase como se ele estivesse realmente se aproveitando dela, porque aí sim a gente entra no grande destaque do filme, que é a Indy Navarrete, que só depois eu fui reparar que era a filha da Lana Lang, do Superman Lois. Eu sabia que eu conhecia essa atriz de algum lugar. Ela é um espetáculo, ela é uma revelação, desde já uma das grandes performances de um filme de 2026, porque ela começa super carismática, bonitinha e adorável, mas quando ela cai no feitiço do One Wish Willow, é quase como se ela tivesse não só hipnotizada, mas como se o corpo dela estivesse sendo carregado por uma força invisível que a gente não vê. Então ela começa a gritar, a se desesperar, a entrar num modo obcecado, olhando diretamente para ele. Tem momentos de direção brilhantes, onde você vê ela fora de foco, encarando o Bear enquanto ele conversa com outro personagem, e a Indy faz isso de uma maneira assim... parece que ela torna fácil isso, mas é impressionante. Ela tá em um humor ok, simpática, mas aí quando acontece alguma coisa que ameaça a relação dos dois, ela começa a berrar, gritar, chorar, se machucar, e a performance dela é simplesmente assim, magnética. Você não consegue tirar o olho da tela, e mais uma vez é aquele tipo de elemento que às vezes só o terror é capaz de fornecer, porque é uma performance muito corajosa, muito difícil também, e que tá atrelada à forma como o Curry Barker tá dirigindo esse filme. Ele tá numa razão de aspecto um pouco mais centrada nos personagens e em closes, tem muito close e imagens centralizadas o tempo inteiro, quase como se ele estivesse sempre mantendo foco nos personagens, e a forma como ele enxerga a Nick em diversos momentos, como ele torna a silhueta dela assustadora, sem ter nenhum efeito de maquiagem, sem ter nenhum efeito de pós-produção. É literalmente uma sombra escura no rosto dela, e você vê só o olho dela brilhando, né, de algum elemento externo. É impressionante, é icônico, instantaneamente. Então é uma união dessa performance incrível, dessa direção que sabe muito bem o que quer fazer. Eu não vou entrar em spoilers aqui da metade pro final, mas ele vai para um nível de gore, sangue. Esse filme pegou 18 anos no Brasil, que eu consigo entender por que que resolveram dar o reboot do Massacre da Serra Elétrica para esse cara. Ele sabe trabalhar com sangue, gore, violência de uma maneira que você não espera. Os sustos do filme tem jumpscares, mas eles são muito bem aplicados, porque eles vêm de algo meio banal, né, meio simples, por assim dizer. Então eu fiquei realmente encantado com esse filme, pessoal. Eu acho que ele tem uma progressão muito interessante, um pouco previsível também. Eu consegui ver de longe algumas reviravoltas vindo, mas elas são super bem executadas. Tem um trabalho visual muito cuidadoso, uma trilha sonora bem discreta, mas que dá a atmosfera correta para o projeto. Então, que ótima descoberta, Curry Barker e Obsessão. Certamente quero ver mais o que esse cara vai fazer. Para Obsessão, eu dou uma nota 8. Deixa nos comentários depois, pessoal, o que vocês acharam de Obsessão e o que mais podemos esperar desses cineastas de terror que começam no YouTube. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.